E aí pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para trocar uma ideia, bater um papo. E ontem nós tratamos um pouquinho sobre ética. Houve alguns questionamentos, algumas exaltações em relação aos pontos de vista. E isso é normal numa sociedade que faz fazer valer a sua opinião. E algumas pessoas manifestaram um pouquinho assim, puxando o tema para o preconceito, né? E muitas vezes a gente questiona, né, em relação a esse fator de pré, né? Tudo que é pré, né, eu acho que não tem assim muito fundamento, visto tantos cheques pré devolvidos. Algumas questões em preconceito acabam sendo falidas quando a gente tem ali a conclusão real do fato, né? Muitas vezes a gente começa a delimitar aquela aproximação e fica vivendo do pré. Esse pré causa uma certa distância, impossibilitando que a gente possa conhecer de verdade. Eu tenho um exemplo, um dos meus pacientes, ele questionava muito, porque foi uma criação que ele teve também, né, o fator das pessoas negras, né? E num dia ele sofreu um pequeno acidente e teve a necessidade de uma ajuda, e justamente quem o ajudou foi uma pessoa com a pele negra, com a pele escura. Hoje ele quebrou esse paradigma, né, e vive com tranquilidade um relacionamento que antes ele protestava fielmente em relação à cor. Da mesma forma, outras formas de escolhas, né, formas e escolhas de levar a sua vida pode te levar a uma frustração. Numa necessidade parente como essa desse meu paciente, você pode se deparar justamente com aquilo que você não gosta, e é este que não gosta que pode de repente te trazer a solução do seu problema ou a ajuda que você precisa. Além do que, nós tratamos daquele fator de que nós temos que usar o egoísmo para o nosso benefício, né? Então eu tenho que sempre me ser voluntário daquilo que possa me levar essas barreiras, esses prés. Por exemplo, colocar-se no lugar do outro. Uma atitude um pouco difícil a princípio, porque a gente tem aquela mania de ser explosivo, de querer fazer valer a nossa vontade, a nossa opinião, né? Logo, há necessidade de lembrar do limite, né? Esse limite pode nos custar algo muito valioso. Aquele ditado da pedra atirada, né? Uma vez lançada, não tem como pará-la, e ela pode vir a causar danos, e esses danos podem até ser refletidos de volta para nós, né? Logo, temos que parar, aprender a ter o domínio da nossa língua, para podermos então não nos atropelar, visto que quando nós julgamos uma pessoa, podemos nós também estar sendo julgados. Podemos nós estarmos sendo já até sentenciados. Desta forma é que fica aquele convite de colocar-se então no lugar do outro. O nosso consciente, ele expressa muitas vezes algo que está guardado no nosso subconsciente e que nós não sabíamos que estava lá guardadinho, e de repente veio à tona de uma forma depressiva, ansiolítica, de uma forma agressiva, de uma forma totalmente rendida, né?
E quem somos nós, médicos peritos, para julgar uma pessoa? Muitos médicos até então, eles propõem um tratamento. Não significa que esse tratamento vai realmente ser eficaz, mas é proposto um tratamento e é tentado chegar a uma solução para um problema. Então, antes de julgar, coloque-se no lugar, né? Recentemente assisti uma cena também de uma pessoa que tinha uma certa limitação física, né, e neurológica, onde ela tinha dificuldade em se alimentar numa praça de alimentação e as pessoas inevitavelmente voltavam a olhar para aquela pessoa que com dificuldade levava a comida até a boca, tremendo, se sujando, babando, né? E você via os olhares de reprova. Agora, o que levou aquela pessoa a chegar naquela situação? E porque ela chegou naquela situação, ela tem que ser escondida numa caverna? E se fosse eu? Se fosse eu naquela situação, eu não tenho mais o direito de desfrutar da minha liberdade, do mundo? E se fosse você? A gente não pode falar, ah, meu filho nunca. A gente cria o filho para o mundo. O mundo fica com os nossos filhos. Nós temos o dever de orientá-los, de informá-los das possibilidades que esse mundo oferece e tentar influenciá-los, sim, para as melhores escolhas. Só que nós não sabemos se nós vamos vencer essa batalha. Talvez não aconteça conosco, mas aconteça com um ente muito querido, com um filho, com uma filha. Logo, é muito gostoso receber o afeto, independente de cor, de raça, opção sexual, de determinações sociológicas, porque tem aquele ditado bíblico, né? Do pó viestes, ao pó retornarás. E nesta viagem de retorno, nós não sabemos o que vai nos acontecer. Por isso nós temos que aproveitar a cada momento da melhor forma possível, para que este retorno não seja agressivo conosco. E o ser humano, ele sabe escolher, ele gosta do que é prazeroso, do que dá prazer, do que dá amor, do que dá carinho. Vamos tentar praticar essa metodologia do amor. Vamos tentar praticar cada vez mais a humanitariedade, sermos humanos. Humanos de uma forma assim, bem singela, a qual nós fomos criados. Sim, protestar, manifestarmos contra as coisas erradas. Por isso que há necessidade do bem se unir ao bem, para que nós possamos ser um número maior contra o mal.